Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro congresso online gratuito sobre tecnologias open source. Sou o Alex Clemente, vou ministrar a palestra de servidores web de alta performance. Eu dedico essa palestra à minha mãe, que há uma semana veio a falecer, e obrigado a todos aqueles que poderão estar aqui no nosso congresso online. Ok, no dia 9 a 14 de novembro terá início, serão várias palestras, 3 hangouts, vários temas aí serão abordados. A data 13 de novembro, na sexta-feira, será a minha palestra sobre servidores web de alta performance. Aqui está a minha foto, no qual eu vou abordar várias questões aí desde o processo de instalação, pós-instalação de servidores, abordando as melhores práticas a serem utilizadas e não simplesmente efetuar a instalação de um SO no Next Finish e achar que está tudo ok. Que para bons administradores, tanto analistas de suporte, tem que se pensar no processo de como que você vai instalar, o porquê de você estar fazendo aquilo, qual critério que você vai utilizar para aquilo, montar um padrão para você evitar ter problemas futuros. Que ultimamente se vê hoje em dia em ambientes, coisas que são implantadas de forma não pensada, de forma não levam critérios em processo de instalação, processo de pós-instalação, e futuramente acarreta em problemas. Atualmente sou professor pela Escola Linux, Linux Solution, sou Alex Clemente. Essa será a minha palestra sobre servidores web de alta performance. Sou formado em tecnologia em redes de computadores pela Faculdade de Sumaré. Fiz os cursos aí de CCNA Exploration para a certificação Cisco, IT Systems, MCP, certificação Microsoft. Fiz o LPI 1, autodidata no LPI 2, o RHCSA para a certificação Red Hat. Históricos aí na parte de histórico com experiências, com tecnologias. Inicialmente foi como analista de helpdesk no Hospital Israelita Albert Einstein. Na mesma empresa fui promovido a suporte técnico, data center, operador de sala técnica. Depois fui trabalhar com NOC, que são monitorias de redes, e era também suporte técnico. Depois fui promovido a analista de suporte Linux. Depois encontrei outra vaga aí, resolvi sair para a vaga de analista de operações Linux no UOL. E as minhas contribuições: sou membro do fórum Viva o Linux, o maior fórum da América Latina sobre Linux. Meu perfil aí é o meu Linux, um site também que um blog, na verdade, que eu criei para postar artigos, configurações, customizações, script, entre outros. O meu endereço aí é o clemente.simplesite.com.br. Tá aí alguns contatos, Facebook, e-mail particular. Nosso objetivo é determinar um hardware a ser utilizado. Que o que acontece muito é que você pega um servidor em questão de hardware de baixa performance, com pouca memória, poucos processadores, e aí futuramente, dependendo da demanda que venha a ocorrer, inclusive no próprio processo a demanda inicial, acontece muito de ficar sobrecarregado, ter uma baixa performance, o que resulta aí impacto para no caso aí a entrega do serviço ao cliente será de forma muito lenta. É isso que geralmente acontece, vários servidores aí em disponibilidade, travando, e quem acaba sendo prejudicado é sempre o usuário, o cliente, seja lá o que for. Caso você tenha aí um servidor que hospede um site o qual você trabalha com vendas, no caso o seu cliente trabalha com vendas e te hospeda um site com seu serviço, e acaba gerando disponibilidade, ele deixa de ganhar dinheiro, você vai tomar multa, e todo aquele processo ocorre. Quem está na área de TI costuma ver essas questões acontecendo. Também abordar a customização, a criação de um layout de disco, porque colocar um /var na partição separada, o tipo de extensão, o tipo de partição, SST4, XFS, entre outros tipos.
é um swap separado, um barra TMP separado, e não deixar tudo montado num barra, né, que é a estrutura de diretório, raiz, o root. Por quê? Se o barra var estourar, estiver dentro do barra, o que acontece? O servidor, você não vai conseguir logar. Por quê? Ao você jogar, ele gera um log. Se estourar em 100%, você não vai conseguir logar no servidor. A primeira coisa que você vai perder é a gerência remota, e a aplicação que estiver rodando lá também não vai conseguir, dependendo de qual partição esteja montado e escrevendo, também não vai conseguir. Você vai ter uma série de problemas, até em questão de processo de boot, onde ele vai escrever os logs lá no DMESG, né? Escrever algumas informações, você não vai conseguir bootar. Você vai ter que entrar em modo Haskell e fazer uma limpeza manual e aquela série de coisas que poderia ser evitado se tivesse sido pensado no momento da instalação. Apesar que o servidor Linux, todas as partições, 5% são reservadas para o root. No caso, se estourar em 100%, no geral, dependendo do qual usuário esteja escrevendo, você vai conseguir devido a 5% esteja reservado para você. Mas aplicações, um exemplo é a aplicação Apache Tomcat, Java, geralmente aí tem pessoas que põem para trabalhar com um root. É o que acontece, o root vai conseguir escrever tudo dentro daquela partição. Isso não é algo... É algo bem crítico e crucial quando vem a ocorrer, sem contar em questões de segurança. Vamos também, no caso, o processo de pós-instalação do PHP, né, que são servidores de aplicações, e algumas coisas que você tem que levar em consideração, alguns scripts que você tem que desativar para que nenhum usuário consiga executar isso remotamente, fazer alguma injeção aí no seu PHP. Questões de segurança, as customizações de arquivos, limitar conexões HTTP, HTTPS, e não deixar que um usuário consiga estourar determinado limite de conexão no seu servidor, o que é caracterizado ataques de negação de serviços. Limitar o uso de processadores, pelo fato de não faz sentido você colocar o Apache para startar 8 processos, sendo que cada processo daquele em pico de 100% ele pode consumir todos os recursos de CPU. Se você setar 8 processadores lá, 8 start server, ele vai startar outros processos, e aqueles processos no pico máximo ele pode consumir toda a sua CPU. Se você tem 2, 4 CPU, não faz sentido você colocar aí um valor muito elevado. Também aborda as outras questões de o minimum start servers, que são os processos mínimos a startar, que ficaram em volta esperando, no caso o start server exceda o limite de conexões, serão processos filhos. Na verdade, a volta o mínimo de processos que ele vai poder startar e o máximo de processos que ele vai poder atingir. São coisas que tem que ser pensadas para evitar travamento de SO. Criação também de SSL nos virtuais hosts, criação de ACL, que são Access Control List, no qual você define qual domínio, qual usuário, qual IP. São as políticas de acessos que você vai colocar no seu site, para impedir que nem todo mundo consiga acesso. Vai depender do critério. Se você está publicando um domínio externo, você pode bloquear apenas usuários que você detectou que teve alguma tentativa suspeita. Tanto no Apache você pode bloquear, quanto no Fire, no próprio IPTable do servidor também, que é o Fire, ou Fire externo, vai depender das regras. E regras de IPTables no próprio servidor contra ataques de DDoS, que várias vezes o cara consegue passar lá no seu Fire, no seu Gate, lá o seu Gate também trabalha como Fire, e consegue chegar ao seu servidor. Quanto mais segurança tiver configurado, um nível de segurança muito elevado, com o Linux ativado, o /var www, a pasta do Apache, a pasta do Nginx, esteja trabalhando em modo Linux, no qual o chcon, você vai definir aí os tipos de containers, ou binários e etc. Manter o Linux sempre ativado, IPTables também ativado, que enquanto mais obstáculos você colocar para um crack, conseguir passar, melhor. Porque uma coisa é você passar por um Fire, outra coisa é você passar por 2, 3, passar por um Linux, passar por um IPTable bem configurado. São questões que você tem que levar em consideração, e não apenas desabilitar. E não é à toa que tem muitos casos aí de invasões e roubo de dados, entre as séries de questões. Não apenas pelo prejuízo financeiro, mas pelo prejuízo de imagem da companhia, no caso. MacMark, para testar a estabilidade e desempenho do servidor. Alguns requisitos para instalação aí, no caso, um kernel 2.6 ou superior. Lembrando que o Ubuntu aí já está no kernel, se não me engano, o kernel atual já está no 4 de full instalação. Pelo menos para baixar na fonte tem o kernel 4 já.
no mínimo 4 GB de RAM, 6 GB de espaço em disco, 2 processadores, uma definição de layout de disco, um barra raiz com 10 GB de espaço, isso levando em consideração um disco de 100 GB, uma partição raiz, no caso eu já comentei, 10 GB de espaço, gerenciado por LVM, as variáveis do sistema, que são barra var, que são armazenamento de log. Sempre bom você colocar uma partição aí no mínimo 10 GB, você pode acrescentar com o volume grupo que sobrar. A partição do barra boot para os CentOS e Debian, as distribuições Red Hat e Debian, versão abaixo da versão abaixo do Red Hat 7, abaixo do Debian 8, você pode colocar 100 MB. Para o Red Hat 7, você tem que ser no mínimo 200 MB, devido a uma série de alterações que foi feita, tanto a nível de instalação quanto a nível de próprio SO. Quem trabalha com tecnologia de Red Hat já pegou um CentOS sabe, um Red Hat 7 ou CentOS 7, sabe as grandes diferenças que foram aplicadas nessa nova distribuição. Uma área de swap troca, 4 GB também. Não é legal você colocar o dobro, né? Sempre recomendo o dobro, mas não é legal, porque a área de troca swap é apenas para emergência. E não é legal você estar colocando aí muita memória de swap. Se caso você veja que está consumindo, muito swap, o ideal é fazer um upgrade de memória física. Algumas customizações aí é desabilitar o IPv6, habilitar a compressão de logs lá no log rotation, aumentar o número de processos permitidos, entre outras configurações. A nível de palestra, isso é mais a parte visual aqui no caso, mas a parte teórica sobre o curso. Aqui são alguns cursos aí que eu produzi pela Escola Linux, caso quem tem interesse. Esse aqui é o endereço. Outros de web service também, web service Nginx, proxy e proxy, no caso é proxy reverso com Nginx. E servidores webs, no caso Apache, né, web server alta performance. Bom, agora vamos entrar um pouco mais na parte prática, não só a parte de conceito, mas a parte prática. Aqui eu tenho meu virtualizador, que no caso um VMware mesmo. Ele tem alguns servidores, tanto Red Hat quanto CentOS, alguns servidores aí de file server, e sempre levando em consideração colocar banco e aplicação em servidores separados. No caso você vê aqui tem alguns servidores aí de aplicação web Red Hat, e tem um servidor de banco que eu vou pegar um exemplo para mostrar. No caso seria um banco para Zabbix, servidor de banco, poderia ser um GLPI ou um outro banco. Qualquer entrega de serviço de banco poderia hospedar nesse servidor. A parte web em outro servidor, e no caso dos Zabbix, coloquei aqui nesse cara aqui. Também tem uns load balance em Apache e upstream com Nginx, no caso são esses caras aqui. Ok, agora vamos entrar na parte prática da nossa palestra. Agora você pode perguntar, mas eu não tenho um recurso para colocar servidores aí apartado, colocando no caso, eu só posso colocar um banco e uma aplicação, tudo junto, beleza. Só que se você levar em consideração os problemas que você vai ter aí futuramente, tanto questão de invasões principalmente, se o cara conseguir entrar no seu servidor de web, ele pode atingir o seu servidor de banco, causar uma série de problemas, e também o autoprocessamento que um banco de dados faz em um servidor, tanto na parte de CPU, quanto na parte de I/O de disco e na parte de memória. São coisas que você se você levar em consideração, você vai ter digamos que menos gastos, menos custos fazendo isso apartado. Inicialmente vai ser um custo um pouco mais elevado, mas futuramente você vai ter aí um ganho de performance e um tempo de down, um ambiente muito baixo. São coisas que você tem que pensar a longo prazo e não a curto prazo. Uma simples apresentação para um processo padrão de instalação de um servidor, no qual abordei anteriormente. Aqui eu coloquei até algumas particularidades para cada SO. Por padrão, a maioria dos ambientes são todos instalados em inglês, no padrão BRBNT, no caso, obviamente para quem está no Brasil, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas aí coloquei algumas questões aí abordando, algumas configurações aí serem aplicadas, no caso aqui, acima antes do pós-instalação, no caso é no processo de boot e processo de pós-instalação, com as coisas que tem que ser levado em consideração, na parte do profile do usuário, o BSRC no caso. Okay. Algumas aliases também que é sempre bom setar, as o mask, dependendo do tipo de ambiente que vai ser hospedado. Aí fazer um update no servidor,
instalar alguns pacotes é importante para gerência do SEO. Às vezes você quer fazer uma análise com links para testar páginas web, o links também, compactadores e descompactadores, análise via TCP dump, o que é muito interessante e muito importante para fazer análise de problemas em ambiente. NetSNMP para monitorar o servidor via SNMP, servidores de NTP, fazer a sincronização da hora do servidor, IPTraffic, Static para análise de I/O de disco, entre outras séries de coisas úteis e ferramentas úteis que você sempre tem que colocar isso no processo de instalação, porque às vezes demanda por uma lib ou algum outro pacote diferente. Se você faz isso com aplicações rodando, pode acontecer de ele desinstalar, se você não ler direito, ele desinstalar alguma lib ou algum pacote e a sua aplicação depende daquilo. Aí você vai ter uma série de problemas. São coisas que tem que ser pensado no processo de pós-instalação. Aqui também para a Debian, né, que cada um tem suas particularidades. No caso da JVM tem que instalar alguns compiladores para o servidor. Tem um exemplo de NTP. DNS também tem que ser configurado, por questão de processos a serem abertos nos sistemas pelo usuário root. Poderia colocar asterisco para todos ou o próprio nome do usuário. Algumas configurações que tem que ser realizadas aí na parte do cctl.conf, desabilitar IPv6 como não vai ser utilizado na máquina. Por padrão, geralmente não se utiliza IPv6 das máquinas, não tem por que você deixar sem ter um IPv6 aí aberto na sua ETH, ou bindando é um endereço que não está sendo utilizado, algo que não está sendo utilizado. O tempo de swap, servidor aí, o default é 60, colocar aí para 10 para fazer um swap mais rápido, tanto para pegar quanto para liberar. Exportar aí o histórico de comandos, que às vezes você quer ver que determinada hora, dia foi realizado tal ação que resultou em um problema, um comando que foi executado indevidamente no history, por default não vem exportado, aí você não consegue saber. Com essa variável aqui você vai ter uma melhor análise e saber exatamente quanto que um problema ocorreu. Algumas outras configurações aí no SSHD, principalmente a UserDNS, no qual você vai ter um tempo de resposta no SSH muito mais rápido, que ele não vai tentar resolver DNS, e outros banners também para o processo de conexão SSH, o history.net para conexão local na própria shell do servidor, apenas o history. No caso aí, para te fornecer um aviso de que você não só deve logar se tiver motivos. Se você não há razão para logar, não efetua o login no sistema, entre outras séries de políticas, e meio que um banner mesmo para impedir usuários de, não impedir, mas causar de certa receio ao usuário caso ele não deva logar naquele equipamento ou tentar algum tipo de login. A um level do servidor, o ideal é sempre rodar em 3, wide 3, que no caso 3 com suporte NFS, desabilitar o Ctrl-Alt-Del, e muitas vezes principalmente aí quem é da equipe de Microsoft, quando vai mandar um Ctrl-Alt-Del no servidor porque tá te apresentando apenas uma tela preta, o que acontece, ele vai rebootar a máquina sem perguntar. O Linux ele não pergunta, se você faz um Ctrl-Alt-Del ele simplesmente rebuta a máquina. Você comenta esses caras aí, ou ao invés de exec você pode colocar aí um eco, apenas para ecoar na tela, colocar uma mensagem para o usuário para ele não fazer isso. Desabilitar serviços que no caso que não serão utilizados. No caso você vai definir os critérios de serviços que serão utilizados, que não serão utilizados. Você desabilita, você vai ter um ganho de performance relevante e vai evitar que várias conexões aí abram socket sem necessidade. A configuração aí nas interfaces de redes, a bootprot, muitos utilizam none ou static. Se tratando de redes, a forma mais correta de se configurar é static, quer dizer estático, que é o DHCP, que é dinâmico, ou estático. None seria não definido. Se eu estou definindo manualmente, estou fazendo algo estático. São coisas que a nível de redes mesmo é a forma mais correta de se configurar. Aí para Debian também, coisas diferentes. No caso aqui um processo de instalação que vai te ajudar a ter de certa maneira, evitar e diminuir problemas futuramente a nível de configuração. Ok, aqui agora vamos entrar na parte lógica. No caso aqui eu vou utilizar um servidor de proxy reverso, um servidor de balance, um servidor de banco, para exemplificar um servidor aí de web de alta performance, mostrar as configurações que devem ser aplicadas a um ambiente, ou configurações parecidas, semelhantes, cada um tem as suas particularidades, mas são coisas que devem levar em consideração. Só habilitar aqui, habilitar o acesso. Ok, aqui vamos acessar um servidor de banco.
8.249. Primeiro eles vão acessar o nosso proxy reverso. Aqui é um servidor de banco. Vamos colocar aqui pegar um outro servidor de balance, que é como eu venho comentado, né, no caso de servidores no caso de um banner de autenticação, e o nosso servidor de banco, MySQL. Que não apenas se você vai utilizar banco, se você faz uma customização no ambiente de aplicação, mas não aplica uma customização em um ambiente de MySQL, você vai ter assim, você vai estar fazendo uma configuração legal de um lado, mas você vai ter uma baixa no outro, no caso. Não vai ficar um ambiente 100% ideal. Você tem que aplicar dentro daquilo que você necessita. E um ambiente que envolve aquilo que você está fazendo. Que aqui é um servidor de banco, e vamos pegar agora o servidor de aplicação. Seria no caso o nosso servidor web. No caso essa máquina aqui, ó, travou, tá vendo? Às vezes você pouca memória que a máquina tem. É um exemplo aqui. Tô rodando aqui um ambiente com vários virtuais host cadastrados. Um exemplo disso. E a máquina travou. Aqui, ó, 512 MB de memória. É isso. Tem que ser levado em consideração. A se colocar, se implantar um ambiente. Às vezes você põe pouca memória. O que acontece muito é isso. Você tem que fazer restart, entre outras séries de problemas que você vai ter. Tá aí um exemplo prático de travamento. Um Red Hat 6. Ok. Primeiro vamos entrar aqui na parte do banco. As configurações aplicadas aqui ao ambiente do cctl. cctl-p para ler e colocar em vigor as alterações que foram realizadas. No caso aqui eu coloquei aqui para fazer um repasse, um forward para 0, para não efetuar repasse de conexões. Se fosse no caso um gateway, teria que estar como 1. Aqui proteção contra os syncocks. São alguns ataques aí que são realizados via SYN. SYN é início de conexão e o ACK é a resposta da conexão. Se fechar o SYN ACK, quer dizer que a origem enviou e o destino aceitou e eles podem iniciar uma conversação. Aqui desabilitado IPv6, né, com ifconfig, não tem IPv6 aqui ativado. Desabilitado IPv6. O kernel aí colocado nos valores para o exec Extuder nível 6. O random size space 1. São a nível de kernel esses caras aqui. E tempo de swap coloquei em 10. Aqui, ó, um servidor de banco consumindo aqui no caso uma MySQL versão 5.6. Um detalhe também, o MySQL a versão 5.6, assim que você insere um valor de memória, automaticamente ele pega aquela memória e reserva para ele, coisa que o MySQL 5.1 não fazia. O MySQL 6 ele faz essa configuração, ele pega aquele valor de memória, mesmo que não esteja sendo realmente utilizado, mas ele reserva isso para ele. Aqui um tuning realizado num servidor de banco, no qual aqui eu estou trabalhando com um servidor web e um servidor de banco. Como podemos ver, tá vendo? Pouca memória em uma máquina, a lentidão é tremenda. Está consumindo bastante também. Ok. Então, HTTPD-S, tenho vários servidores aqui cadastrados, tanto no ambiente de Apache quanto do Nginx também, que aqui estou utilizando um servidor de Nginx, que é o PHP, aliás o HTTPD, estou utilizando aí vários virtuais hosts, e o Nginx também, tem várias conexões aí abertas, todas elas estabilizadas. Aqui as regras de iptables tem qual eu havia comentado, só vamos voltar aqui, abordar primeiro aqui o ambiente de banco. No caso aqui eu estou trabalhando com banco também. As configurações aí, tudo comentado, como você pode configurar para ele consumir mais ou menos memória, limite de conexões no banco e também por usuário no banco, entre outras séries de questões a serem abordadas no ambiente de instalação. Ou no caso aqui, como eu estou colocando uma SQL e não apenas um ambiente pequeno aqui, eu coloquei 2 GB na minha partição. Caso necessitasse fazer aumentar essa partição para 4 GB, como eu tenho volume free aqui, sempre bom deixar um volume free para você fazer um resize nessas partições e não ter aquele problema de fazer mudanças emergenciais, ter que adicionar novos discos, entre outras questões a serem discutidas aqui.
Um caso aqui, ó, se eu tiver um servidor de banco e porventura se tivesse tudo montado no /root, teria uma série de problemas. Ou um caso aqui no caso não tem uma aplicação, por isso eu não coloquei um TMP. Mas para servidor de aplicação é sempre ideal você colocar um TMP, porque geralmente os cracks eles tentam invadir o seu servidor pelo TMP, que o TMP é onde todo mundo pode fazer qualquer coisa, escrever, ler, gravar, executar, deletar, entre outras questões. É sempre bom colocar isso à parte. Caso ele consiga destruir, invadir o TMP, ele só vai conseguir fazer um estrago no TMP e não em outra partição. É sempre bom pensar em conceitos a serem aplicados no ambiente, porque se tratando de servidores de aplicação, e principalmente se estiverem publicados na internet, em DMZ, é certeza que eles serão atacados. Se serão invadidos já é outra questão. Nosso ambiente aqui, agora vamos entrar aqui no ambiente de iptables, no qual eu comentei. Aqui são as regras para limitar no caso aqui para banco. Vou colocar aqui um exemplo aqui, no qual que o meu iptables vai limitar qualquer uma dessas flags, de fim, início, reset, ACK, sim, com caso tenha com a origem de sim, limitando a 500 conexões, ou seja, com a máscara de 32, ou seja, um endereço IP só vai poder abrir 500 conexões no banco, na porta 5, na 3306 nesse servidor, porque esse foi o valor que eu coloquei aqui. Se eu coloquei aqui com limite above, ou seja, se o limite de conexões for acima, que above é acima, se for acima de 500 conexões, ele pode fazer o que? Um reset. Ou seja, que em muitos casos aí, um único endereço IP, no caso de ataques DDoS, um ou 3 endereços IPs por padrão, geralmente são mais. Mas colocando um exemplo aqui, se cada um conseguir abrir 200 conexões, entre 3 endereços IP serão 600 conexões. Ou seja, você vai ter um overload no seu servidor que vai ocasionar aí uma indisponibilidade. E você limitando aí, coloquei uma máscara para 32 para endereço IP. Para a rede, você põe uma máscara /24, se a rede for 24 também, tem essa questão. Geralmente endereços externos, o ideal é você colocar o 32, que você vai estar limitando isso por IP. Se colocasse aqui 50 conexões na porta 80, ou no caso aqui o do no caso aqui na porta, no qual que eu coloquei aqui, na porta 443, que eu coloquei 10 conexões, que no caso aqui está fazendo essa parte aqui é apenas a parte de gerência aqui na parte web, mais para ver configurações internas. Mas em outras portas, que eu coloquei aqui umas portas altas, que a partir de 1023 são portas altas que não trabalham como root também, colocando aí limitando as 50 conexões por endereço IP. Ou seja, isso vai dificultar e praticamente impedir que meu servidor sofra um ataque de DDoS, a menos que o cara consiga invadir aí 100 máquinas, e das 100 máquinas ele mandou um DDoS para o meu servidor. E assim, geralmente endereços públicos geralmente se abre no máximo 10 conexões. Se o cara está abrindo mais de 10 conexões, aquele endereço IP abrindo mais de 10 conexões, isso caracteriza um ataque de negação de serviço. São coisas que tem que ser pensadas. Aquela conexão for acima disso, ele vai passar a dropar, ou seja, não vai permitir que aquela origem abra mais do que essas conexões. Isso ajuda muito a evitar que o servidor sobrecarregue, entre outras séries de questões que a gente vivencia aí no dia a dia. Também outra questão de segurança a nível de acesso ao SO, que são, no caso aí, o acesso à porta 22. Eu coloquei aí um exemplo de limite, limitando a 1 minuto com o limite burst, que no caso é a tentativa de limite. Eu coloquei 2. Se dentro de 2 minutos o cara tentar colocar aí, tipo, acessar 2 vezes, beleza. Se a partir desse momento aqui, se o cara tentou acesso 2 vezes e não conseguiu, ele vai passar a dropar. No qual eu coloquei aqui a regra: se uma nova flag vir como sim, no caso é a origem, que tentando novamente outra conexão, a partir da segunda conexão novamente não conseguiu, ele vai bloquear aquele cara por 1 minuto. Poderia colocar em segundos ou em horas, também trabalha com valores de horas. E aí você vai, no caso, geralmente para ataques de brute force ou hydra, que geralmente é o que muito se acontece, você pode limitar. O cara não vai conseguir fazer mais de 2 tentativas
de acesso a SSH ao seu servidor. Ou seja, isso aí já é uma proteção e uma garantia para que uma origem não vai conseguir fazer um ataque de brute force no seu servidor. Ou seja, tentar uma senha à força, um usuário ou uma senha à força. Que geralmente é o que mais acontece. Pelo fato de servidores web geralmente estão publicados atrás de um balance, atrás de um reverso, geralmente atrás de um reverso ou atrás de um balance, mas em muitos casos também não. Aqui é independente, um balance ou atrás de um reverso publicado, seja lá o qual for, ou até usuários internos mesmo mal intencionados não vão conseguir realizar façanhas desse tipo. Por último, né, qualquer regra fora as que eu liberei acima e as que bloqueei acima serão rejeitadas aqui no caso. E também forward, que seria um repasse, também rejeitados, e logando as informações do IPTables. Aqui, se eu vir aqui no /varlog, aqui tem as informações aqui, ó, de drop de kernel. Aqui um exemplo, eu tentei logar reacionar algumas vezes e ele me bloqueou isso. Voltando aqui a IPTables aqui também, dificultar a vida do port scan, ou nmap. No caso aqui, qualquer flag que venha como origem, ele vai permitir apenas a 1 segundo. Ele vai permitir apenas a 1 segundo. Geralmente o nmap ele causa um grande tráfego entre a origem e o destino. Ele vai fazer uma varredura intensa e, no caso aqui, eu já vou dificultar. Se o cara tentar executar um nmap, ele vai levar um bom tempo para conseguir alguma informação. Isso é, se conseguir alguma informação. Coisas importantes. Outra questão também, o ping da morte, né? Da morte aqui, que vem com esse MP Type 8, que é o request, e o reply, que seria o retorno, no caso é de tipo 0, limitando também aqui, ó, no caso que eu coloquei. Se o CMP type for tipo 0, ele vai fazer o que? Ele vai retornar. Tipo, ele não vai te falar que rejeitou algo do tipo, ele apenas vai te dar um retorno. Ele vai pegar aquela conexão e derrubar aquela conexão. Ou às vezes, ou em muitos casos, ele vai te retornar aquela conexão sem falar, ou foi dropado, foi rejeitado, ou algo do tipo. E aqui também eu coloquei aqui o limite do CMP3, o CMP3 aqui, que é o reply que eu havia comentado, que eu fiz confusão aqui, não 0, mas o reply. Que o CMP Type 0 são pacotes inválidos. Se for acima de 2, o tipo de CMP for acima de 2, ele vai recusar. Ou seja, se eu tentar, aqui no caso esse de cima, se eu tentar pingar esse servidor a partir de 3 máquinas, ele vai aceitar o ping de 2 e a partir da segunda ele vai recusar. Porque eu limitei aqui a dos pings. A mesma coisa seria o retorno, também limitei a 2. Se o tipo de CMP for inválido ou algo do gênero, ele vai retornar essa conexão sem aceitar ela. Vai simplesmente vai pegar aquela conexão e derrubar. E aqui o que fazer com as conexões que eu já liberei. Aqui são as conexões relatadas, que as conexões relatadas estabilizadas, que aqui faz parte da conexão. As conexões já foram estabilizadas, no caso das new, ele vai aceitar. E fora isso, para conexões do tipo inválido, ele vai dropar. TTLs abaixo de 40, ou poderia colocar acima de 128, que 128 é para Microsoft, 60 é para Linux, um padrão, né? 255 é para AX, ativos de redes, entre outras questões. Aqui é a parte a nível de SO, aqui é a parte abordada a nível de SO. Agora vamos entrar na parte do próprio Apache mesmo. Vamos entrar aqui no etc, httpd, de sites, cd, .d, sites, avaliar. Vou pegar aqui um arquivo onde estão armazenados minhas pastas webs aqui no caso, que eu coloquei aqui um exemplo de ACL para permitir para esse IP aqui, que seria o próprio localhost, ou essa rede. Fora isso, ele vai negar o restante disso. Os tipos de acesso dos logs sempre colocar pelo virtual host, o tipo de bind, o listing no caso, sempre associar um determinado endereço IP e não colocar asterisco para executar em INN. Isso não são configurações, são boas práticas a serem abordadas. Todos estão com a mesma forma, a diferença é que são virtuais hosts separados. Aqui é mais para fazer balanceamento entre eles. Aqui um exemplo para Nginx. Sites available, pegar uma cluster 0 também, aqui no caso do arquivo de Nginx a configuração é um pouco diferente. No caso aqui um client board max size, ou o tamanho máximo de download que alguém pode executar via o Nginx, apenas de 20 MB, poderia colocar um valor diferente.
mas aqui mais para pensar no estudo de banda, entre outras questões. ACLs também, autenticação, e meu PHP, FPM, que o Nginx trabalha com PHP, FPM. A variável global do Nginx, que é esse cara aqui, que no caso aqui é um tuning realizado no Nginx aí, o usuário, no caso aí, ó, o usuário que vai utilizar, qual usuário é responsável por utilizar, qual usuário será utilizado pelo Nginx. No caso do Apache Tomcat, o Java, geralmente utiliza root. O root tem privilégios tem todos os privilégios, ele pode fazer tudo no sistema. Se alguém conseguir invadir a aplicação e conseguir root na máquina, aí pode formatar o servidor que está condenado. Aqui eu coloquei um usuário o correto, né, o usuário da aplicação, e o recomendado também. Limite de processadores, coloquei a 2. A parte de PID, o Work Limit Files, no caso seria a parte abordada no cctl. No caso aqui eu iria acrescentar o usuário Nginx, caso fosse inserir esse argumento e essas diretivas no cctl.conf. Mais embaixo aqui, Work Connection, ou seja, o limite aqui máximo de conexões, coloquei a 1000. Poderia colocar outro valor, que é apenas para questões de abordagem aqui. E entre outras séries de configurações. Tempo de keep alive, no caso verificar se a conexão está ativa ou inativa. Se estiver inativa, derruba a conexão e libera para novas. Limitar também o Nginx, ele tem essa opção de limitar por endereço IP, que seria o limite com zone. No caso seria pegar o binário remote, a limitar 200 conexões por endereço IP. Poderia colocar também, novamente, falando um outro valor. Aqui eu resolvi colocar 200, poderia colocar 100 por cada endereço IP. Já estaria trabalhando, o IPTables faz essa função, e eu, no caso do Nginx, também faz essa função. Quanto mais segurança o servidor tiver, melhor. Aqui a parte do Linux, esse status. Aqui no caso aqui eu deixei permissível. Aqui mais ambiente de teste, mas eu poderia colocar aqui o sed-gs. No caso eu não vou ativar aqui, apenas estou mostrando como funciona. E no caso aqui, né, que o seu chcon, o http, sys, sistemas, no caso aqui é um container aqui, que seriam pastas dentro desse arquivo, para trabalhar em modo Linux. Aqui o detalhe, o PHP FPM, para colocar o Nginx para trabalhar em modo Linux, também tem que ser ativado, ou tem que ser acrescentado o contexto do Linux, também na pasta do PHP FPM, porque ele vai buscar um binário diferente para trabalhar com aplicações PHP. E no caso dos ABICs, ele trabalha com aplicações PHP. Agora vamos entrar na parte do HTTPD da Apache, na variável global. Como podemos ver, eu tenho aqui um ponto origem, que é sempre bom você não ter uma cópia original, e criar um novo arquivo de configuração. No caso aqui é um arquivo que eu criei, no caso fosse para esconder a versão do SOR e do Apache, eu acrescentaria essas diretivas para dificultar para a origem, no caso, saber que tipo de servidor estou utilizando, qual versão do Apache estou utilizando. São questões que você não quer publicar isso para fora. Se caso o cara saiba que é um Red Hat, um CentOS, um Debian, um AIX, FreeBSD, entre outras questões, ele vai saber exatamente que tipo de ataque ele vai estar realizando. Aqui eu vou minha raiz, onde estão armazenados meus arquivos de configuração. Está num /etc httpd, que no caso é para esse cara aqui. É o meu PID file, tempo de timeout, o skip alive, habilitei aqui. Aqui algumas explicações que tem que ser levadas em considerações, hein? Qual havia comentado inicialmente, que os spares são as reservas, o minimum spares, no caso o minimum spare servers, que são o mínimo de servidores carregados no start, e o máximo, que são os máximos de servidores carregados no start. O start serve a quantidade inicial de processos, que eu coloquei apenas 2 para modo pre-fork, tem modo pre-fork, modo work, isso mesmo, que é o limite, a quantidade mínima de processos e a quantidade máxima de processos a serem carregados. Limite de conexões, aqui eu coloquei a 256, poderia colocar um valor menor. Lembrando que esse limite aqui tem que estar igual ou maior do que foi setado no IPTables, ou que foi setado, nesse caso aqui, no IPTables. O Nginx, os 1000, se realmente eu quiser receber 1000 conexões,
dependendo de um arranjo de IP ou de uma única origem, eu teria que liberar esse limite também no meu iptables. Como no meu iptables é 1/32, ou seja, qualquer um, eu não vou saber se 1000 usuários vão conectar no servidor ou 50 usuários vão conectar, mas o limite máximo que ele vai permitir a nível da aplicação do Nginx seria 1000. Aqui no caso é 256. No caso aqui é um ambiente interno, não vai ter tanto acesso, mas apenas para saber aonde que tem que alterar ou por que alterar. Aqui uma breve explicação de como que fazer isso. Aqui um exemplo, né, a diferença do prefwork, que há uma diferença entre o prefwork e o modo work. O prefwork é para trabalhar com a implantação de multiprocessos e o modo work para trabalhar com a implementação mista de processos e threads. São coisas que foram abordadas no curso que eu ministrei sobre Apache. Aqui é o listen, no caso, o IP, a porta do vhost principal. No caso, tanto eu responderia que se a parte, né, de bem-vindo ao Red Hat, bem-vindo ao CentOS, aquela parte inicial. Aqui não está cadastrado nesse arquivo, não está cadastrado nenhum vhost de produção. Aqui são os módulos serem carregados. Há uma diferença entre Debian e Apache. No caso do Debian você tem que colocar o A2 Mode, o A de Apache, 2 da versão, o E de Enable, o M de módulo. Aí colocaria o módulo de autenticação, que é o AuthH, módulo de aliás, que seria o server aliás, entre outras questões, autenticação por LDAP, módulo de proxy, aqui os diretórios dos nossos vhosts e vproxy, que eu posso incluir, o qual eu coloquei nos sites, available, habilitar as estatísticas do Apache, mas a Apache o arquivo global das configurações do Apache. Tanto os módulos geralmente são inseridos nesses locais aqui. Para ver como está a estatística do meu servidor, o server status, o server info, para ver como que está a carga de processamento, entre outras séries de questões. Uma breve olhada também aqui na parte de balance. Vou pegar aqui um exemplo dos Zabbix. Um exemplo de balanceamento aí com os Zabbix, no caso, também com redirect da porta 80 para 443. Que o redirect rule, ou seja, rule de reescrita, né, que são o motor de regras aqui. Colocando aqui para 443, R de redirect, ou seria no caso P de proxy também, se fosse um outro caso a ser abordado. Esse aqui eu poderia comentar, como já tem esse em cima. E a parte do balance aí. O ideal é no caso lá, eu fiz um exemplo de várias interfaces virtuais. Só voltando aqui para entender melhor. São várias interfaces virtuais. Em cada interface dessa responde por um vhost. Os vhosts estão cadastrados no /www nginx, que é o mycluster 0, 1, 2, 3, 4. Cada cara desse aí está armazenado as minhas pastas dos Zabbix. E cada IP desse tá aqui, ó, os que estão abaixo do meu balance member. Aqui, né, no caso, aqui para você fazer um balanceamento de carga, fazer a distribuição. Se dessa conexão chega nesse endereço aqui, no caso o VBX Load Balance ou www, o nome do site, ele vai fazer uma distribuição entre essas máquinas de forma igual. No caso aqui eu coloquei para trabalhar de forma igual. Um timeout de 15 segundos, a quantidade de tentativas de encaminhar a 3, para impedir que fique em looping aquela demora toda. O peso do meu servidor a 1, as configurações de query, e keep alive on. E aqui embaixo onde eu seto, né, o set proxy, o tipo de configuração de proxy que eu quero. Coloquei aqui um limit by request. Poderia colocar um por tráfego gerado ou por ocupação. Outras regras de deny e allow configuradas, a mesma coisa, estatísticas do Apache configuradas, autenticação. Por o Nginx, o módulo configurado de upstream. Para Nginx, ele não trabalha com propriamente dito load balance, ele trabalha com o modo de upstream. No caso aqui, o upstream, eu vou colocar quais servers fazem parte do meu. Então, coloquei aqui quais servidores fazem parte do meu upstream aí, do meu balanceamento. Ele funciona bem igual ao Apache. A forma de funcionamento dele é igual ao Apache também. Aqui é a mesma forma, o weight, que seria o peso também, que no Apache é o load factor, seria o weight, peso vai de 1 a 5, 1 quer dizer um peso, um peso maior, ou seja, esse hardware tem o hardware desse servidor é melhor. Se 5 conexões chegar aqui,
e tiver o EGT 1, 2, 3, 4, 5, de 5 conexões, 2 ou 3 conexões ele vai mandar para o meu servidor que está setado com o EGT 1 e assim sucessivamente, do 1 até o 5. Um é uma capacidade menor de processamento, e aqui o max fail, no caso, tentativas de falhas, no caso aí ele mandou 3 vezes, não conseguiu, ele já passa para o próximo. Só puxar aqui um pouco. O fail timeout a 15 segundos. A mesma, só muda as palavras e a sintaxe, mas o sentido, o valor e a função que isso faz é a mesma coisa. O meu listen na 81, que no caso também vai fazer um reread para pegar tudo que vem na 80 ou na 81. Coloquei 81 devido a ativar ao porto 80, está trabalhando com outros servidores de aplicação, com outras coisas aqui no caso, com outros vhosts. Ele vai fazer um redirecionamento, trabalhando aqui com um cifrão no host, que ele vai pegar essa variável do host, e coloquei aqui no caso uma porta, a porta aqui que é 1446, eu tenho que também inserir aqui. Se fosse a porta default 80 ou 443 para HTTPS, o padrão 443, eu não colocaria aqui o dos pontos 443, apenas essa variável e a URL requisitada, e beleza. Aí ele vai fazer um redirecionamento para minha 1446. Aí também trabalhando com SSL, na questão de segurança, o Keep Alive 120 segundos, o tempo de timeout da sessão 5 minutos, poderia colocar um outro valor. E aqui é onde ele vai fazer o meu proxy pies, ou seria um proxy reverso. No caso do proxy reverso, ele não teria só o upstream, mas teria toda essa configuração. Aqui são outras séries de questões, no caso o limite de download, entre outras questões abordadas no curso de Nginx, as páginas de erros e as estatísticas do Apache, né? Bem-vindo ao Apache Status, entre outras questões. Aqui trabalhando com CD/RTC, Nginx, aqui trabalhando excepcionalmente com proxy reverso. Aqui um exemplo de proxy reverso, apenas fazendo proxy reverso. Que eu comentei essa diretivas aqui. Aqui no caso o IP que eu estou utilizando para ele é outro. Esse IP aqui vai responder por outro, não por esse cara aqui. Aqui é apenas esse aqui é apenas um ambiente de teste que eu realizei. Aqui são as questões de proxy, o tipo de proxy. O proxy request, o ideal é colocar off. Como é interno, eu coloquei on, que seria para fazer o seu servidor de requisição de proxy, utilizar o seu servidor como servidor de proxy para requisição de proxy. Aqui é os SSLs configurados, no caso dos meus, aqui são chaves, eu não estou utilizando chave pública, pelo fato de não é uma chave pública válida, na verdade. Você tem que pagar uns R$2.000 para que uma empresa aí certificadora te dê um certificado aí assinado para você utilizar no site. Assim, é um valor um pouco salgado, né, para ser utilizado em um ano. Aqui é apenas interno, mostrando funcionamento e para conexões internas. Vai te dar uma mensagem lá de que a conexão não é segura, mas enfim, como é coisa interna, então não tem problema. E essa rede aqui, caso eu quisesse acrescentar mais uma outra rede, eu teria que colocar outra rede aqui. E o proxy pies, ou seja, mande essa qualquer solicitação que chegar aqui, ele vai redirecionar aqui, no caso barra, que seria a árvore maior em um diretório do Apache ou do Nginx, um diretório de aplicação. A barra é sempre maior, barra login, barra home, barra abre aspas, seriam galhos, fecha aspas, que seria aqui a árvore maior, que seriam os galhos abaixo. Ou seja, que seria a pasta principal e o barra alguma coisa seria as pastas abaixo desse cara aqui. A mesma coisa aqui, o meu servidor web interno, eu não coloquei ele para trabalhar com 443, que aqui é um ambiente, pensando em um caso aqui, um exemplo de publicação, as conexões serão encaminhadas direto para o meu servidor de balance ou direto para o servidor de proxy, e o servidor de balance ou de proxy vai fazer esse redirecionamento para o meu servidor web interno. Eu poderia fazer o seguinte também, pegar as conexões que vem do meu proxy, mandar para o balance, do balance mandar para interno, ou vice-versa, do balance mandar para o proxy, do proxy mandar para o servidor web. O ideal é você colocar, se for utilizar 3 ambientes conforme está aqui, o ideal é mandar do proxy para o balance, do balance fazer a distribuição interna, ou se você for utilizar direto do balance para um servidor de web, seria a forma mais ideal de se fazer isso é utilizando essas 3 camadas, ou se for para utilizar entre o balance e entre o proxy, o ideal é utilizar mais o proxy, utilizar o proxy.
Se for apenas para um servidor, no caso, também tem essa questão. Se for para 2, 3 servidores, o ideal é utilizar o balance. Porque aqui, voltando aqui, no caso o proxy faz reverso, qual que é o reverso? Que vai vir, que vai retornar. O retorno vai ser do 200, que é um virtual host que eu setei, e o redirect permanente, que vai mandar essa conexão permanente para esse cara, trabalhando aqui na porta 1100, porta alta no caso. As ACLs também, qual eu havia comentado, entre outras questões aqui. Aqui com o servidor de aplicação, eu coloquei aqui um /tmp separado para várias coisas escrever dentro dessa pasta. O próprio VMware escrever dentro dessa pasta separado. O meu /var/lib. Quais opções eu quero que sejam setadas nesse cara? Beleza, aqui eu posso colocar um no exec. Tira aqui para o /tmp. Deixa eu ver. Tira esse cara aqui, para um /tmp. Aqui eu já tenho uma segurança de no exec. Ninguém vai poder executar nada dentro desse cara. Aqui eu já estaria mitigando aí um crack de criar um script, executar o script dentro desse cara aqui e ganhar algum privilégio. E o no switch, que é o set user ID, também não coloquei. Que são exclusões aqui. Não pode ter switch, não pode ter executável dentro desse cara. Aqui para o meu MySQL aqui eu coloquei também no exec, no switch e no time, ou seja, não esperar por tempo de ou ler ou escreve. Ele pode fazer isso simultaneamente, sem espera. A nível de SO, essa é a configuração, parece um pouco embaraçoso, mas tudo isso aqui, quem tem interesse de mais a fundo, pode acessar aí o curso aí e pensar melhor em que tipo de implantação você está fazendo. Agora vamos para a parte aqui, a parte web, que é a parte que vamos fazer os testes disso tudo que foi abordado aqui. Temos aqui o meu servidor de balance. Esse tipo de solicitação aqui, eu estou fazendo ele via balance. O 141 está trabalhando como um balance. O 40 eu estou trabalhando com Nginx, que é o upstream. E o 41 é o balance dos ABICs lá, o qual está fazendo um redirecionamento para aqueles 3 endereços lá, o qual eu havia comentado. Aqueles 3 endereços. A cada F5 que eu mando aqui, ele vai fazer essa distribuição para todos aqueles 4 endereços cadastrados lá. E aqui é o balance do 40, do Nginx. Aqui pode ser não tão transparente. Esse outro aqui é o reverso, proxy reverso. Mas eu quero ver como que isso funciona assim, de uma outra forma também um pouco mais visível. Aqui eu tenho a parte de balance, como podemos ver, do 41, que é desse cara aqui, Como podemos ver aqui, tem as minhas works, URLs, ou seria work, seria trabalho, URL, trabalho nas URLs. Teria meu stick session, host ID, que assim, aquela conexão vai ser direcionada por uma rota para determinado local. Aí eu teria que setar aqui, só colocar aqui para mostrar como que caso eu quisesse trabalhar com esse tipo de no meu balanceamento, o que eu colocaria. Aquela parte que eu havia comentado de peso, weight, load balance set, router ID, entre outras questões, eu posso fazer isso também via browser aqui. Posso colocar aqui um valor de 1 a 5, o load balance set, poderia colocar um valor, rota também, o status down, standby ou algo do gênero, também poderia cadastrar aqui dentro desse cara. E aqui, como podemos ver, cada conexão aqui, ele pegou, cada um desse cara aqui, os 2 primeiros receberam 39 conexões e os demais 38 conexões. Como são conexões de forma rápida, que se eu vim aqui mandar um F5 nessa página aqui, automaticamente ele vai me jogar um outro valor. Como podemos ver, eu coloquei por sessão. Cada sessão que vem, ele distribui nessas máquinas, ou seja, o tempo de down de o seu servidor, o seu site, o tempo de down do seu site será minúsculo, ou quase nada no caso. Porque se ele conseguir, as 4 máquinas ficam fora, o balance só vai fazer o balanceamento. Se as máquinas ficar fora, se uma máquina, suponhamos que a máquina dessa aqui ficou disponível, mas você terá as outras máquinas para fazer a entrega dessa página para o solicitante. Ou trabalhando com as 3 camadas de proxy, balance e web, você vai diminuir a carga do seu proxy, ou diminuir a carga do balance, porque o proxy vai te mandar, o web vai te mandar aquele número de conexões para o balance, e o balance não vai ter que entregar isso externamente para endereços externos, ele vai entregar isso direto para um único endereço IP, que seria do proxy. Você vai ter aí uma distribuição e uma disponibilidade, uma estabilidade muito grande, estabilidade muito elevada nesse caso.
E do Nginx, o Nginx não tem um dashboard tão configurável na versão free. Tem a versão Plus, que tem umas diferenças aí bacanas, porém é pago. E nosso objetivo aqui é apenas tecnologias open source, tecnologias livres no caso. Ok, aqui eu já tenho tudo configurado. Caso eu queira ver aqui a estatística do meu servidor, dos meus servidores aqui, eu venho aqui pegar o set1. Esse daqui é o servidor de reverso. Se mandar um server status, ele vai fazer um redirecionamento para o meu 200, que mais uma vez aqui, para ficar bem claro, o 200, esse cara aqui, ó, o cache esse hosts, o 200 que esse IP aqui, uma cluster 0. Como eu coloquei um redirecionamento apenas para um endereço, não para dois, coloquei apenas um redirecionamento para um endereço. Como podemos ver aqui, ó, tem uma view melhor de tempo de uptime do meu servidor, quantidade de acessos, que foi realizado aqui, 1.332 acessos, gerando tráfego aí de 7.5. E você vai ter também até um consumo de banda baixíssimo, o consumo de banda é baixo. Você vai ter uma série de performance, são coisas que tem que ser pensadas e não tenha dúvidas que você vai ter ganho de performance. Aí vai te dar aí uma estatística de uso de CPU, porcentagem, o tempo de segundo por requisição aí de seria 0.594 dentro desse contexto todo. O tráfego gerado por conexão, esses processos em execução, 8 em espera, idle, entre outras questões aqui. Podemos visualizar que os endereços que estão fazendo acesso no servidor, em que vhosts eles estão, como podemos ver aqui, ó. Temos o vhost 0, 1, 2, 3, 4, que são todos aqueles que eu havia comentado. Se eu quiser ver os server status do meu outro servidor, terei que colocar aqui, que vai mandar para o 40. Nesse caso aqui ele vai te direcionando para o meu Apache, né, que o server status é diretiva de Apache. Caso eu quero ver a estatística do meu 41 aqui, vou pegar esse cara aqui, que é um servidor de 41, aqui ele mandou para outro local. Seria esse 40 aqui. O load balance é assim, o que seria a parte que eu havia informado anteriormente, mas para visualização web do próprio servidor. Nesse caso foi esse cara aqui. No caso aqui, ó, ele vai mostrar uma estatística aqui do balance e dos meus outros servidores aqui, ó, que o meu virtual host de balanceamento. E nesse contexto aqui, como podemos ver aí, ó, a gente tem um ambiente de alta performance, tanto na configuração a nível de SO, quanto na configuração a nível de Apache. Como podemos ver, administrar servidores web não é simplesmente um next finish, instalar de qualquer forma, mandar install httpdir e só configurar algumas coisas, porque você tem que pensar o nível de performance que você vai ter no seu ambiente. Se um cliente, suponhamos, o cliente vai fazer uma checagem, um hardening de como que está o ambiente, como que foi entregue aquele ambiente para ele, vai ver que não foi uma configuração pensada, uma configuração customizada. E se tratando de Linux, performance, quando se fala de Linux, é questão de performance, são coisas que você pode realizar dessa maneira. Como nós podemos ver aí, um ambiente estável. Caso eu quisesse fazer alguma manutenção em um desses sites aqui, naquelas 4 pastas, só colocarei aqui uma string para o Apache, colocaria uma string aí de backup ou down, ou seja, aquele cara não pode receber uma conexão porque ele está em manutenção ou outra coisa. Para o Apache eu poderia colocar aí o load factor 0, ou mandar um comentário na frente daquele cara, só fazer um reload. Posso fazer a manutenção em um dos sites, em um dos servidores, sem causar disponibilidade. Não preciso parar o meu ambiente e deixar o ambiente disponível. Tem um balanceamento. São coisas que tem que ser pensadas. Em vez de você comprar aí um appliance de balance ou algo do tipo, você pode trabalhar com upstream, que pouca gente conhece, na verdade. Eu fazer balanceamento aí com upstream e load balance. Pouca gente conhece que o Apache tem essa função de load balance e de forma muito rápida. Esse é um dos pontos mais importantes, performance. Vou fazer uns testes de benchmark aqui. Vou pegar um de exemplo aqui. Esse aqui é o reverse. Mandar um AB. AB Apache Outros. AB mandar quantas conexões, número de conexões, mandar 1000, com 10 conexões concorrentes, mandar o URL que eu quero. Que é apenas para realizar, ver como está a performance no meu servidor. É esse cara aqui. Se mandar um F5 aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais lento, porque está tudo rodando em cima de assim, são VMs separadas, porém meu hardware aqui é uma máquina só, uma máquina física, né? E não tem uma capacidade de processamento tão grande quanto um servidor mesmo, um outro servidor aí potente. Nós podemos ver aqui o número de conexões aumentando,
E aqui é o número de conexões subindo para 86, 105 e assim sucessivamente. Tem um outro também pro 40, que é o do Nginx. E aqui, né, ele não vai deixar passar todas essas conexões devido ao meu IPTBus aqui tá trabalhando também. Mandar um HTTP WC-0, eu tenho 81 conexões. Como eu havia comentado, eu liberei apenas 100 conexões. Aqui, ó, só me deixou passar 81. Como podemos dizer aqui, ó, ele vai me dando um tempo. Se caso eu não tivesse feito isso, o meu servidor aqui, o ataque que alguém realizaria, iria abrir 1000 conexões do meu servidor com 10 conexões concorrentes. Ou seja, é como se eu tivesse como se fosse 1000 origens e cada origem aqui abrindo 10 páginas webs lá, ou cada origem se multiplicando em 10. Um ataque de negação de serviço no seu ambiente. São coisas que têm que ser pensadas. Aqui eu já conseguiria derrubar um site. Coloquei um valor pequeno, apenas para exemplificar, mas se fosse um teste real mesmo, aqui eu teria uma negação de serviço no meu ambiente. Como podemos ver aqui, ó, o ambiente voltou tranquilo, sem problemas. E ver como está aqui, como foi feito o balanceamento aqui dessas conexões. Ó. O tráfego gerado entre elas foi um tráfego pequeno. Esses dois aqui já me apresentou erro. Dois me apresentaram erro, mas por que meu site não ficou disponível? Porque estou trabalhando com balanceamento. Você vem aqui mandar um relatório ou algo do tipo aqui, ó, ele vai me abrir. Só que se eu vejo aqui, ó, 2 servidores caiu, 2 servidores estão fora. Não estão recebendo mais conexões, mas os demais estão. São coisas interessantes que faz uma diferença imensa. Vamos pegar aqui vamos colocar um valor menor. Pegar 100 conexões com o concorrente. Para o Nginx. O Nginx underline status. Ó, me mandou 16 conexões estabilizadas. Ou seja, são conexões ativas. Aqui ele não vai me falar exatamente quem caiu ou quem que está fora. Porque ele não tem essa view. O Nginx Plus tem essa view. Aqui, ó, voltou. Se fosse um ambiente real, eu tivesse apenas um ou dois servidores web, já teria uma disponibilidade do site. E meu cliente aí, no caso meu cliente, não ficaria com o serviço indisponível. Imagina aí um cliente grande aí que fornece produtos e serviços, tudo web. O negócio dele depende disso. Aí imagina aí, uma hora disponível, quem for acessar vai para o concorrente, né? Que se você não tem se você não está disponível, vão para outro concorrente. Você vai pagar aí multas, entre outras séries de questões, sem constar o constrangimento que você e o cliente vai passar, né? São coisas importantes que tem que ser pensado. E você tem que pensar o seguinte, que isso é questão de conceito, né? Questão de conceito. A prática muita gente tem, mas o conceito é por que eu estou fazendo, como que eu vou fazer, por que eu devo fazer isso, qual o benefício que eu vou ter com isso. Vou ter um custo a mais agora, ok, só que eu vou ter um ambiente estável. Isso com o longo do tempo eu vou ter menos problemas com isso, vou ter menos problemas, tanto eu quanto o meu cliente vai ficar com o serviço satisfeito e pode até me recomendar para outros fornecedores ou outros clientes no caso. São coisas que é questão de conceito mesmo. Não é simplesmente ensinar você a instalar uma aplicação entre isso, mas ensinar você como que se instala, por que se instala, o que eu preciso fazer para melhorar, como que eu posso testar que isso realmente está funcionando. São questões interessantes a serem aplicadas. E isso que diferencia, né? Administradores que tem conceito, que tem conceito, que sabe o que está fazendo na verdade, e o porquê que está fazendo. E como que tem que fazer a questão, não simplesmente fazer por fazer, como se fosse um script, mas é fazer bem feito. Porque se você faz uma coisa bem feito, dificilmente você vai voltar para fazer de novo. E se você faz algo mal feito, pode ter certeza que você ou alguém vai ter que fazer novamente. E é isso, pessoal, era o que eu queria passar para vocês aí, na questão das servidores de alta performance. Ambiente bem implementado aí, como podemos ver. Levou muito tempo para mim chegar a determinados conceitos. No começo também foi difícil para mim, às vezes tinha coisas que eu não queria aceitar, que achava que era bobagem. Mas com o longo do tempo eu vi que isso era a melhor forma de se fazer. E isso é o que te faz saber que te faz sentir que você está fazendo algo profissional, fazendo algo coisa assim, fazendo uma coisa que você sabe que está sendo bem feito, que se alguém for olhar depois vai ver que foi algo bem feito e que assim, é uma coisa que você vai levar com você, independentemente de que empresa você está, em que setor, em que área. São coisas que serão suas, são conceitos seus, e isso que você vai perceber durante o seu dia a dia, que pessoas pensam diferente de pessoas. E é isso aí, pessoal, espero vocês aí numa próxima palestra, e obrigado a todos que podem comparecer.
E qualquer dúvida, elogio, crítica, sugestão, entre outras, pode encaminhar aí para o meu e-mail. Quem tiver interessado também nos cursos de balanceamento, aqui foi apenas uma visualização, mais uma forma resumida, não foi tão detalhado. Apesar que é bastante coisa para ser mostrado em pouco tempo, mas caso quem esteja interessado aí conhecer um pouco mais a fundo do Apache Nginx, pode entrar aí no site da Escola Linux e adquirir o curso. E a todos vocês, boas palestras, boas semanas e até a próxima.